Olá, pessoal. Vou fazer a resolução da lista número 2 sobre isomeria plana e geométrica cis e trans. Essa lista aqui que eu enviei para vocês. Então, olha só. A questão 1, ela pede o seguinte. Entre a 1 e a 5, para a gente representar a fórmula estrutural de todos os isômeros constitucionais, que são os isômeros planos, tá? Dessas substâncias aqui, da 1 a número 5. Então, a número 1, a fórmula é C5H12. Então, a gente vai fazer todas as estruturas possíveis para isso aqui. Então, vamos lá, seguindo. Vou colocar aqui 5 carbonos enfileirados. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Completei com ligações simples, lembrando que o carbono faz 4 ligações. E aqui eu tenho a primeira estrutura. Uma estrutura com cadeia aberta, saturada e não ramificada, cadeia reta. Mas além dessa estrutura aqui, eu posso fazer mais duas outras estruturas. A segunda estrutura é essa aqui. Ao invés de colocar 5 carbonos na cadeia principal, na cadeia reta, eu vou colocar 4. 1, 2, 3, 4. Simples, simples, simples. Aí em um dos carbonos número 2, né? Ou no segundo carbono, eu vou colocar aqui um radical metil, que é o C. Então, eu vou pôr o C nesse caso aqui em cima. E vou completar com os hidrogênios que estão faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só posso fazer essas duas estruturas para o C5H12? Não. Eu posso também fazer uma terceira estrutura que vai ser assim. Eu vou colocar 3 carbonos, tá? Deixar um espaço aqui. 1, 2, 3. Aí nesse carbono do centro, eu vou colocar um carbono para cima e um carbono para baixo. E completo com as ligações simples e hidrogênio. Todos esses compostos aqui, gente, eles pertencem à função orgânica dos alcanos, tá? Que só tem ligações simples entre carbonos. Aqui eu tenho uma ramificação, aqui não tenho nenhuma ramificação, aqui eu tenho uma ramificação, e aqui, se eu for ver qual que é a cadeia principal, eu vou ver que eu tenho 2 ramificações no segundo carbono, tá bom? Essa é a estrutura do exercício número 1. Já para o exercício número 2, ele deu fórmula assim, ó, C3H6, tá? Então a gente vai fazer as duas estruturas possíveis para C3H3. A primeira estrutura eu vou colocar 3 carbonos, 1, 2, 3, e olha só, eu tenho 6 hidrogênios, então eu vou colocar, se eu for colocar 2 para cada um, o que vai acontecer? Aqui, ó, aqui vai dar certo, só que se eu for estabelecer uma dupla ligação não dá certo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma dupla ligação aqui, tá? Aí eu completo com os hidrogênios que estão faltando, 1, 2, 3, e aqui, 4, 5, 6, tá? Isso aqui é um composto orgânico que pertence à função dos alcenos, tá? Mas eu também, com essa mesma fórmula molecular, C3H6, eu posso fazer uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Então, eu vou colocar 3 carbonos, formando um anel. Esse aqui é o composto fechado, o ciclo alcano fechado
mais simples que pode existir, tá? Porque para eu fechar uma figura geométrica, eu tenho que ter, no mínimo, 3 pontos, tá bom? Então, aqui é um alceno e aqui é um ciclo alcano. Tudo bem? Agora a gente vai resolver o exercício número 3. Agora, nós vamos resolver a questão número 3. Para a questão número 3, nós temos a fórmula molecular C3H6Cl2, tá? Então, aqui é um Cl. Então, primeira coisa, eu vou colocar os 3 carbonos enfileirados. 1, 2, 3, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui 6 hidrogênios e 3 carbonos. Eu vou colocar 2 hidrogênios para cada carbono. Então aqui eu vou pôr H, 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 H e H. Lembrando que o carbono faz 4 ligações e o cloro é um halogênio que faz apenas uma ligação. Então vou colocar um cloro aqui e vou colocar um outro cloro aqui. Dessa forma, eu tenho a primeira estrutura para o C3H6Cl2. Só é possível essa estrutura? Não. A gente pode fazer diversas combinações e arranjos com o Cl. Então a próxima que eu vou fazer aqui, simplesmente eu vou retirar esse cloro daqui, tá? E vou colocar no lugar desse hidrogênio. E esse hidrogênio daqui eu vou colocar no lugar do cloro, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 carbonos. O cloro que estava ali eu já repito. Agora esse cloro daqui eu vou colocar embaixo. Coloquei aqui embaixo. E vou completar com os hidrogênios que estão faltando. 3, 5, 6. Só posso essas duas estruturas? Não. Olha só, aqui eu tenho um cloro no primeiro carbono e o outro no terceiro carbono. Eu posso fazer então de que jeito? Eu posso colocar um no carbono número 1 e outro no carbono número 2. Então veja só. 1, 2, 3 carbonos, cloro, cloro completo com hidrogênios. Prontinho. Tem mais alguma estrutura possível? Sim, tem mais uma estrutura possível. Nessa estrutura daqui eu tenho o Cl no carbono número 1. Aqui também, se eu virar a molécula, o papel, vai ser o número 1, mas eu posso colocar aqui esses dois átomos de cloro. Então, a quarta estrutura possível é C, 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 Cl, Cl. E agora eu estou completando com os átomos de hidrogênio que estão faltando. Tá, gente? Então, essas 4 são as estruturas possíveis para o C3H6Cl2. Exercício 4, nós temos a fórmula molecular C3H9N. Lembrando que quando não aparece nada embaixo, aqui representa o índice 1. Carbono faz 4 ligações, hidrogênio faz uma e o nitrogênio está no grupo 15 da tabela periódica e ele vai fazer 3 ligações, tá? Então a primeira estrutura que eu vou fazer, eu vou colocar enfileirados os 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Simples, simples, e vou colocar o nitrogênio em uma das pontas, em uma das extremidades. Você pode escolher colocar aqui ou aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui e completar com os hidrogênios que estão faltando. Vamos lá? 1, 2, 3. 5. 6. 7. Para chegar no 9, falta 2. O nitrogênio faz 3 ligações e já fez uma. Então, eu vou colocar mais 2 hidrogênios aqui. Essa aqui é uma estrutura e a função orgânica é uma amina.
O próximo composto que a gente vai fazer, simplesmente eu vou mudar a posição do nitrogênio. Eu vou tirar desse carbono da extremidade e vou colocar no carbono do centro. Então olha só como que vai ficar. Eu coloco o carbono e já vou ligar o nitrogênio. Dessa vez eu vou colocar o nitrogênio para baixo, tá? Só para mudar um pouquinho. E aqui eu coloco mais os outros dois carbonos e completo com hidrogênios que estão faltando. Esse carbono do centro aqui já fez 3 ligações, só falta um H. Esse só fez uma, então 3 Hs. Este fez uma ligação, mais 3 Hs também, tá? Acabou? Quase, só falta esse nitrogênio aqui, que o nitrogênio faz 3 ligações e ele fez só uma, então eu coloco mais 2 Hs, tá? Então C3H9N. Só posso formar essas duas estruturas? Não, eu ainda posso colocar uma terceira estrutura na qual o nitrogênio se comporta como um heteroátomo. Ele fica entre os carbonos. Então eu vou colocar um carbono aqui, ligo no nitrogênio, esse nitrogênio aqui eu ligo no carbono e ligo um outro carbono aqui e vou completar com os hidrogênios que estão faltando, tá? Essa aqui é a nossa terceira e penúltima estrutura possível. Sim, ainda é possível mais uma estrutura. Nesse caso, até vou fazer o N com outra cor aqui. Eu vou colocar o N no centro, tá? E o nitrogênio faz 3 ligações. Então ele vai fazer 3 ligações com quem? Com o carbono. Então carbono, carbono, carbono. E o carbono faz 4 ligações, cada um desses carbonos fizeram uma ligação, então eu vou completar com cada um deles com mais 3 átomos de hidrogênio, tá? Então, eu estou completando aqui para terminar e vou mostrar para vocês que é possível com a fórmula C3H9N nós fazermos 4 estruturas diferentes. Todos pertencem à função orgânica das aminas, tá? Mas tem estruturas diferentes, portanto são isômeros. A quinta estrutura aqui, o exercício 5, gente, uma molécula pequena, C2H4O, tá? Mas a gente vai conseguir montar 2 estruturas, mas teremos que pensar um pouquinho mais. Então, olha só, lembrando que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma e o O faz 2. Então, o que a gente vai fazer? A primeira estrutura possível vai ser assim. Eu vou colocar os 2 carbonos, 2 carbonos, e eu tenho 4 hidrogênios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, em um deles, 2, e no outro mais um hidrogênio. Olha só. H, H e H. Entre um carbono e outro, para completar 4 ligações, eu vou colocar uma dupla ligação. Ainda está faltando um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu colocar o hidrogênio aqui direto, não vai ter lugar, não vai ter espaço para o O. Então aqui eu vou colocar um átomo de oxigênio, o qual faz 2 ligações e já fez uma. Então eu vou colocar nesse O o hidrogênio. Essa função orgânica aqui, na qual tem uma hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono que fez uma dupla ligação em uma cadeia aberta, pertence à função orgânica de enol. Tudo bem? Mas ainda, além do enol, é possível uma estrutura ter uma pequena mudança, eu tirar essa dupla ligação que está entre os carbonos e colocar entre o carbono e o oxigênio e formar um composto bem diferente. Então vamos lá? 2, ligação simples. Aqui eu tinha uma ligação dupla, agora eu vou colocar dupla entre o carbono e o O, tá? O carbono faz 4 ligações, já fez 3, eu vou colocar mais um hidrogênio aqui. E agora esse carbono também faz 4, só fez uma ligação, eu vou colocar mais 3 hidrogênios.
tá? Então, olha só, C2H4O, outra estrutura. E como nesse caso aqui eu tenho uma carbonila, a dupla O, ligada a um carbono em uma das extremidades. Nesse caso aqui, pertence à função orgânica de aldeído. E lá em reação, no meio reacional, eu vou ter um certo equilíbrio enol-aldeído. O caso de isomeria que está ocorrendo aqui é chamado de tautomeria ou isomeria dinâmica. Dinâmica porque lembra o quê? Movimento. Ok, gente? Exercício 7, pessoal, é verdadeiro ou falso, tá? Então a gente vai ler cada uma das questões e vai ver qual que está certa e qual que está errada. Então o primeiro item fala assim: o éter dietílico e o butanol têm como fórmula estrutural condensada, respectivamente. Então olha só, aqui éter dietílico, di significa 2. Éter do etílico é um prefixo também para, nesse caso, a quantidade de 2 carbonos. Então, tá certinha a fórmula do éter dietílico ou etoxietano. E aqui, ó, but, 1, 2, 3, 4. Esse número 1 quer dizer que a hidroxila está no primeiro carbono. Então, sim, é verdadeiro. Agora, o segundo item fala assim: o éter dietílico e o butanol são isômeros. Então, como assim? Como que eu vou saber se eles são isômeros ou não? Primeira coisa, são compostos diferentes? São. Agora, se a gente for contar aqui quantos C, quantos H e quantos O. Quantos C, quantos H e quantos O tem de cada um deles. Olha só, C4, H eu tenho 5 mais 5, 10 e um O, então eu não coloco nenhum número embaixo do O. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, C4, H eu tenho 3, 5, 7, 9, 10. Ambos têm a mesma fórmula molecular e são estruturas bastante diferentes, portanto, eles são isômeros? Sim, eles são isômeros. Agora aqui, gente, tanto esse item quanto o outro está envolvendo propriedade físico-química desses compostos. Aqui fala assim: o éter dietílico apresenta ponto de ebulição maior que o butanol. Como que eu vou saber isso se não foi fornecido os pontos de ebulição? Eu vou presumir pelo tipo de interação intermolecular que está ocorrendo aqui. Aqui, gente, olha só, no éter dietílico é uma cadeia carbônica apolar. Então a interação intermolecular vai ser dipolo induzido, também conhecido como dispersões de London, tá? E já o butanol, ele tem, olha só, essa hidroxila na extremidade. Quando tem o OH, quer dizer que hidrogênio ligado ao oxigênio vai fazer um tipo de força intermolecular bastante forte, chamada de força de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Quando isso acontece, a gente vai presumir que o ponto de ebulição dessa substância aqui, o butanol, vai ser maior que o ponto de ebulição dessa, já que a interação intermolecular é menor. E aqui ele está falando que o éter teria ponto de ebulição maior que o butanol. Então a alternativa aqui é essa, isso aqui é falso. Agora aqui, olha só, gente, aqui tem o N-butano. O N-butano é um hidrocarboneto, que também é um composto totalmente apolar, que vai fazer o tipo de interação intermolecular dipolo induzido. Tem solubilidade maior em água que o butanol. Então, olha só, se nós não soubermos a questão de forças intermoleculares, a gente pode lembrar o seguinte, que butano é o gás de cozinha. Será que gás de cozinha é solúvel em água?
Até é, mas muito pouco. Já o butanol é um tipo de álcool. Álcoois em geral são solúveis em água? Sim, são solúveis em água. Portanto, aqui a afirmativa também está errada, porque aqui diz que o butano é mais solúvel que o butanol, tá? Portanto, VVFF, alternativa correta, letra A. Exercício 8, ele fala o seguinte: com relação às fórmulas planas mostradas, indique os casos em que há possibilidade de isomeria geométrica. Então agora, gente, para nós resolvermos, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar a estrutura aqui, tá? Para a gente poder enxergar, e vou fazendo as fórmulas, se possíveis, tá? Então na letra A, eu tenho alguma ligação dupla? Não. Essa cadeia carbônica é fechada? Não. Então, para ocorrer a isomeria cis e trans, que é a isomeria geométrica ou isomeria cis e trans, eu preciso ter ou dupla ligação entre carbonos ou uma cadeia carbônica fechada. Como não ocorre nenhum desses casos, eu vou colocar aqui na letra A, não há possibilidade. Letra B. A letra B, gente, olha só, eu tenho aqui uma dupla ligação. Então, a gente pode tentar fazer estrutura para começar. Então, olha só, fazendo a estrutura da letra B, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, eu tenho 3 carbonos, 1, 2, entre o primeiro e o segundo tem uma dupla ligação, e depois lá no terceiro carbono, eu vou ter um radical metil. Então, eu vou colocar aqui, ó, um CH3, aqui, poderia ter colocado embaixo, tá? E aqui eu vou colocar um H. E do outro lado eu vou colocar H e o H. Olha só, esse H é igual a esse H. Como eu tenho ligantes iguais, não ocorre o caso de isomeria cis e trans, isomeria geométrica, tá? Agora vamos para a letra C. A letra C, gente, ele está mostrando aqui, ó, vai ter uma dupla ligação, tá? Então vamos tentar para ver se vai ter ou não isomeria geométrica. Então, letra C, eu vou colocar aqui o carbono, que fez a dupla ligação com outro carbono para ficar mais fácil, tá? E o primeiro carbono, eu vou colocar aqui, ó, C, e ao invés de colocar HHH, eu vou colocar um H3 para a nossa visualização ficar mais fácil. Aqui eu vou colocar um H, tá? E do outro lado, eu vou colocar nesse caso em cima, CH3, e aqui um H embaixo. Olha só, eu tenho H é diferente de H3C. H é diferente de H3C, e nesse caso pode ocorrer isomeria, então? Sim, pode ocorrer a isomeria geométrica, a isomeria cis e trans. Daqui a pouco, tá? No exercício 9, a gente vai ver as estruturas possíveis, tá bom? Agora a letra D, gente, vai ser um caso mais particular ainda. Então a resposta sim, da letra D também vai ser sim de isomeria cis e trans. Só que aqui eu tenho halogênios diferentes, então eu vou mostrar para vocês a possível estrutura, uma delas. Eu vou colocar o C, dupla C, aqui eu vou colocar o H em cima, o Cl, aí eu vou colocar o BR, posso colocar tanto em cima quanto embaixo. Vou colocar agora em cima, e o H aqui. Eu posso ter uma fórmula, uma estrutura que alterne, então sim, pode ocorrer isomeria geométrica no item D. Item E da questão 8. Então agora a gente vai fazer a estrutura E. Então eu tenho aqui C, dupla C, CH3, CH3, H e o CH3. Como eu tenho esse CH3, que é o metil, é igual a esse CH3, não ocorre isomeria. Letra F, pessoal, também é um composto com dupla ligação. Vamos tentar fazer para ver se vai dar certo. Mais uma estrutura.
C dupla C, CH3, 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 CH3. Aqui, como esses ligantes são iguais, também não ocorre isomeria. Agora a letra G, pessoal, é uma cadeia carbônica que eu não tenho dupla ligação, mas é um composto cíclico por 3 carbonos. Então eu vou fazer esse triângulo aqui, que está representando os 3 átomos de carbono, um aqui, outro aqui, CH3, H, CH3 e H. Sim, é possível ocorrer isomeria nesse caso, tá? A isomeria cis e trans, eu posso alternar isso aqui. Já a letra H também, pessoal, trata-se de um composto de cadeia fechada. Só que aqui eu vou estar formando um pentágono e além de ser um pentágono, acontece o seguinte. Aqui, ó, CH3 e aqui também CH3, como eles são ligantes iguais, não ocorre isomeria, tá? Então, para a gente conferir aqui, a gente viu que ocorre isomeria nas letras C, D e G. Pessoal, o exercício 9 ele diz o seguinte: nos casos da atividade anterior em que existe isomeria geométrica, represente as estruturas de cada um dos isômeros. Nós vimos no exercício 8 que os casos que ocorrem isomeria eram na letra C, na letra D e na letra G. Então, olha só, na letra C eu já deixei essa estrutura aqui, que foi o que a gente fez. Então, eu vou mudar um pouquinho. Aqui eu tenho esse ligante metil, CH3 e o CH3 para cima. Agora eu vou deixar um em cima e o outro embaixo. Então eu vou fazer assim, C, dupla C, esse CH3 aqui embaixo e o H aqui em cima. E esse CH3 eu deixo do jeito que estava, tá? E aqui um H. Então veja só, pessoal, enquanto aqui eu tenho uma estrutura no mesmo lado, na mesma direção, a qual eu chamo de cis, aqui eu tenho que está atravessando, então eu vou chamar de trans, tá bom? Agora a letra D é bem parecido. Eu vou fazer aqui do C dupla C, vou repetir exatamente o lado do primeiro carbono, e a outra parte aqui eu coloco o cloro em cima e o H embaixo. Então aqui eu tinha que atravessava, portanto a gente chama de trans, e aqui, como está no mesmo lado, eu chamo de cis, tá? Agora o terceiro exemplo, que foi a letra G, eu vou fazer novamente esse triângulo aqui que representa um anel com 3 carbonos. Aí, olha, enquanto aqui eu coloquei o CH3 em cima e o H embaixo, vou colocar o H em cima, tá? E o CH3 embaixo. Aqui eu vou deixar do mesmo jeito, então eu vou colocar aqui CH3 e aqui o H. Aqui, gente, olha só, tá do mesmo lado, eu chamo de cis, aqui está atravessando de forma transversal, eu estou chamando de trans, tá? Tá aí o exercício número 9. Pessoal, a questão 10, a primeira coisa a gente vai precisar fazer alguns destaques nessa questão aqui. Até vou tentar aumentar um pouquinho a tela para vocês. Então, olha só. O citral é uma... Citral, primeira coisa, ele diz o nome da substância e é citral. Al quer dizer, terminação al quer dizer que é um aldeído, tudo bem?
fortemente cítrico, obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante aos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular, destacamos a fórmula molecular, que é o dado mais importante, com uma cadeia alifática, ou seja, ela não é aromática, de 8 carbonos e 2 insaturações nos carbonos 2 e 2 grupos substituintes metila nos carbonos número 3 e 7. Aí ele continua falando o seguinte, que o citral possui 2 isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui. Então a gente vai fazer a estrutura do trans. Tudo bem? O que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizada Então a primeira coisa, gente, olha só. As alternativas todas estão na representação boldline. Mas para começar, para facilitar, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai fazer de forma estrutural comum e depois nós transformamos essa cadeia carbônica em uma cadeia carbônica ali na forma de bondline. Então lembrando lá, a questão número 10, ela está falando aqui, ó, vamos deixar aqui um cantinho anotado o seguinte, ó, citral, termina em al, e que se trata de um aldeído. Por ser um aldeído, vai ter no final, em uma das extremidades, o carbono vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o H. Então vai ser em uma das extremidades. Aqui nas nossas alternativas, vejam só, em todas elas, essa dupla ligação com o O está no lado direito. Então, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai fazer também essa dupla ligação com o O no lado direito. Então, começando ali, ele fala o seguinte, que é uma cadeia carbônica, né? A fórmula molecular é C10, H16, O. Mas ele diz o seguinte, entre os passos, a primeira coisa ele fala assim, que a cadeia carbônica ela possui na cadeia principal com 8 átomos de carbono. Então vamos colocar aqui, gente, esses 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como a gente vai fazer essa dupla ligação com o H aqui, ó, na extremidade, a gente vai começar a contar e numerar a cadeia carbônica. Eu vou fazer um númerozinho bem pequenininho aqui de outra cor, da direita para a esquerda. Eu só estou adotando desse lado para ficar mais fácil depois para a gente resolver. Então esse aqui, o carbono, vou fazer bem pequeno. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Continuando lá, ele diz o seguinte, que ele tem 2 insaturações, uma no carbono número 2, então aqui esse aqui, o carbono número 2, a gente vai fazer uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação, e outra no carbono número 6. Depois, o exercício fala que tem 2 substituintes metila. Metila é a mesma coisa que metil, que é o CH3. Nos carbonos número 3, ou seja, aqui eu vou ter um CH3, tá bom? E eu também vou ter um CH3 no carbono número 7. Nesse caso aqui, para mudar um pouquinho, eu vou pôr o CH3 embaixo, tá bom? Aí a gente viu que é um citral, portanto é um aldeído e vai ter a dupla O. Então essa dupla O e o H eu vou colocar nesse lado. Por que eu escolhi nesse lado? Para facilitar o nosso trabalho, que a gente viu que em todas as opções lá está no lado direito. Aqui eu coloquei coloco o H e eu completo agora com os hidrogênios que estão faltando. Tá? Então primeiro vou colocar tudo aqui, ligação simples, 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 e completo com os hidrogênios. Aqui eu vou pôr o H, H. Aqui já fez 3 ligações, eu coloco apenas... Opa, aqui ele fez 4, então não preciso colocar nenhum H. Aqui sim ele fez 3, eu vou colocar um H aqui. Aqui ele fez 2, eu coloco 2 Hs. Aqui ele fez 2, então eu também vou colocar
2 Hs, e aqui ele fez 4 ligações, aqui ele fez uma ligação, vou colocar um H aqui para baixo, aqui ele fez as 4 ligações. Somando tudo, a gente vai ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 10 carbonos, mais 16 hidrogênios, mais um oxigênio. Pronto, a gente fez já a estrutura. Só que aqui nas alternativas, eu não tenho nenhum desse tipo que aparece os carbonos. Então agora eu vou transformar a fórmula estrutural, tá? Em fórmula, em representação bondline. Então assim, gente, não é tão difícil como parece, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos carbonos tem aqui na principal. A gente viu que tem 8. Tá? Eu sou canhoto, mas eu vou começar fazendo os traços da direita para a esquerda para ficar mais fácil aqui. Se vocês preferirem, né, fazer... Então, acho que eu vou fazer da esquerda mesmo, porque para mim fica mais difícil. Então, aqui, ó, eu coloquei a ponta da minha caneta no papel, tá? Então, aqui o carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Nesse último, deixa eu só conferir aqui. Isso aí. Nesse último carbono daqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Nesse último carbono, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma dupla ligação com o oxigênio, tá? E também, então aqui dupla O e aqui com um hidrogênio. Esse aqui é o carbono número 1, esse é o carbono número 2. No carbono número 2 eu vou ter uma dupla ligação. E também no carbono número 6, né? Esse é o 2, 3, 4, 5... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no carbono número 6 a dupla ligação. E as insaturações, que é o radical metil, eles vão estar nos carbonos número 3, então eu vou pôr aqui em cima o metil, e também no carbono número 7, tá bom? Agora a gente vai lá para as alternativas e ver qual que é a estrutura. Deixa eu colocar aqui, assim, e a gente vai comparar as estruturas. E a gente vai ver que a alternativa correta é a letra A, tá bom? Obrigado, pessoal. Olha que questão bacana, gente, essa questão número 11. Questão número 11 fala assim: a fórmula molecular C4H8 pode representar vários hidrocarbonetos. Hidrocarboneto formado por carbono e hidrogênio. Dê a fórmula estrutural do isômero cis. Então vamos lá. Vamos fazer a primeira coisa, o isômero cis. Então eu vou fazer da seguinte fórmula. Eu vou colocar primeiro a dupla ligação, C, dupla C. Quando é cis, ambos vão estar do mesmo lado. Então eu vou colocar aqui, ó, CH3, H e H. Já a letra B pede o isômero trans. Então vai ser bem parecido com a letra A, só que a diferença é que vai ser de forma transversal. Então aqui eu vou colocar o CH3 que estava em cima eu vou colocar em baixo. E eu completo com o hidrogênio. A letra C pede o seguinte, pede um cíclico não ramificado. Então, já que não é ramificado, eu vou colocar os 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, vou ligá-los, em cada um deles eu coloco 2 hidrogênios. Enquanto na letra A e na letra B a gente fez estruturas de alcenos, aqui na letra C esse composto cíclico não ramificado pertence à classe dos cicloalcanos. E já a letra D pede o seguinte, pede uma cadeia insaturada com uma ramificação. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro aqui eu vou colocar a cadeia insaturada, que é a dupla ligação, tá? E ele pede uma ramificação. Na letra A e na letra B, isso aqui não é ramificação, isso é uma cadeia com 4 carbonos. Então o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de pegar
nesse carbono aqui, nesse segundo carbono, e vou ligar mais 2 carbonos diretamente a ele, CH3 e CH3, tá? E aqui eu completo com os hidrogênios que estão faltando. Então agora, olha só, eu tenho uma cadeia carbônica ramificada. Por que ramificada? Porque se eu for fazer isso aqui, ó, a cadeia principal pode ser essa parte aqui, e aqui nós temos uma ramificação, tá bom? Essa foi a resolução do exercício número 11. Muito obrigado pela atenção, tá? Bons estudos para vocês.